Bem-vindo à reestreia do Câmara em Pauta. A gente está muito feliz de trazer de novo para vocês um programa de debate que traz assuntos importantes para você como munícipe e como cidadão. E o tema que nós vamos debater hoje são políticas públicas para a juventude. São considerados jovens pessoas entre 15 e 29 anos, de acordo com o Estatuto da Juventude de 2013. Aqui em Guarulhos, eles correspondem a 1/4 da população, ou seja, mais de 300 mil pessoas. É justamente por importância desse público que a gente vai falar hoje sobre as políticas públicas para a juventude. Quais são as necessidades dos jovens? Como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode pensar em melhorar as políticas públicas e também criar novas políticas públicas? Esses são os assuntos que nós vamos debater com os nossos convidados de hoje. Aqui temos o subsecretário da Juventude de Guarulhos, Dalmo Matos. Temos aqui também o vereador professor Rômulo Ornelas. Ele que também é fundador do cursinho Pimentas, cursinho comunitário Pimentas, e já foi presidente da Comissão de Educação por 4 anos. Hoje ele é membro dessa comissão e também já participou da Comissão da Criança, Adolescente e Juventude. E nós temos aqui também a Lauana Pereira, ela que é graduanda do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo e também é ex-conselheira da Juventude, isso no ano de 2015. Então, esses são os nossos convidados. Agora a gente vai fazer uma rápida discussão de ideias, uma tempestade de ideias, para saber de cada um dos nossos convidados o que é mais importante, o que é prioridade para a juventude na opinião deles. Então, vamos começar aqui com a nossa jovem, a Lauana, que tem 23 anos, é representante dos jovens aqui do nosso grupo de convidados. Lauana, o que, na sua opinião, é prioritário para discutir quando a gente fala sobre políticas públicas para jovens? Bom, eu acho que existem aí pelo menos 2 pontos que para mim são muito caros, né? O primeiro deles está ligado à questão da violência e segurança pública. Então, eu acho que hoje no Brasil a gente tem uma política que é deliberadamente contra o jovem, né? Especialmente contra o jovem que possui uma determinada cor e que possui uma determinada localização geográfica, né? Então a gente sofre aí uma política de extermínio da juventude negra e pobre, e a juventude que hoje não está morta, que ela não é morta pelas políticas de Estado que fazem isso, ela está encarcerada, né? Então a gente tem uma política de encarceramento em massa também dessa juventude, e eu acho que para mim esse é o tema mais caro de hoje, né? Então é a questão da violência e da segurança pública, e eu acho que ali no páreo a gente tem também a questão das políticas de educação para a juventude, tanto ainda na educação básica, porque hoje, assim, apesar da gente ter conseguido avançar muito nas políticas de educação nos últimos 30 anos, a gente ainda possui um gargalo aí no ensino médio, que é justamente onde os nossos jovens estão localizados. Então, a gente ainda tem uma taxa de... a gente não universalizou o ensino médio ainda, e dos jovens que a gente consegue alcançar, conseguem levar eles para o ensino médio, a gente ainda não consegue garantir que eles completem esse nível de ensino. Então, a evasão escolar no ensino médio é muito grande, né? Então, acho que a gente precisa lidar com isso e, claro, pensar na continuidade das políticas de educação para esse jovem. Eu estou falando especialmente aí de ensino superior. Certo. Agora, Rômulo, o que é prioritário na tua opinião? Olha, eu venho aqui com esse pensamento também da Luana, né? Que é a questão da violência que a juventude sofre no dia a dia, né? Que não é discutido mais pelo setor da sociedade, né? A questão universitária, que foi citada também, hoje nós estamos perdendo, aí, de uns anos para cá, nós estamos perdendo, né? Principalmente nas universidades federais, a juventude que tinha um acesso bom nas grandes universidades, nas universidades federais, hoje a juventude já está perdendo isso.
como eu coordenei o cursinho, fundei o cursinho numa época que jovem não tinha acesso às universidades, nenhum. Com um determinado período do Brasil, de 2014 para cá, essa juventude vai tendo acesso a essas políticas públicas, né? Principalmente a nível superior. E agora nós estamos vendo uma queda de tudo isso aí, todos esses direitos, essas conquistas sendo retiradas, principalmente a nível federal, da população. Dalmo, para você, né, que está lidando isso com a juventude diariamente como subsecretário, na tua opinião, qual é o tema prioritário para pensar em política pública para jovem? Bom, primeiro é um prazer estar aqui no programa Câmara em Pauta, nesse retorno. Desejo sucesso a vocês. Obrigada. Essa retomada é um programa importante para a população da cidade de Guarulhos acompanhar os temas da cidade. Eu também concordo com os convidados que a questão de segurança pública é uma questão que temos que tratar com muito cuidado. Eu acho que nós sofremos uma falha na segurança para a própria juventude, mas é uma questão de Estado, né, Romulo? Então a gente tem que saber dividir um pouco. Na minha opinião, a juventude, a gente trabalha lá na subsecretaria para tornar a juventude um pouco mais protagonista. Então acho que o eixo principal é dar oportunidade ao jovem. Acho que o jovem está precisando de oportunidade. Se você dá oportunidade ao jovem, ele vai deslanchar. Você tem que mostrar para o jovem um leque de opções. Muito falou aqui questão de universidade. Esse ano nós fizemos a Feira do Estudante e o tema foi aprender e empreender. Porque a educação está mudando. Nós estamos vivendo novos tempos. Então o jeito de aprender está mudando. Às vezes o jovem ele não quer mais apenas estudar, ele quer empreender, quer montar o seu negócio, Enfim, nós temos que entender essa mudança na educação, essa mudança de ambiente que nós estamos vivendo e se adequar. E nós, como entes públicos, temos que dar oportunidade ao jovem e trazer eles para um ambiente acolhedor. Eu acho que esse é o principal tema lá que nós lutamos na juventude, dar protagonismo ao jovem. Bom, aqui rapidamente a gente conversou com os nossos convidados para descobrir o que cada um acha prioritário. Mas o Câmara em Pauta também conversou com estudantes aqui de Guarulhos, do centro de Guarulhos. Nós também recebemos depoimentos que vocês vão acompanhar agora junto com os nossos convidados. Vamos saber exatamente do jovem guarulhense o que ele considera prioridade quando se fala de política pública aqui na cidade de Guarulhos. Vamos lá, roda o VT. Eu sinto falta de emprego, né? Porque as empresas hoje em dia ela pede experiência, só que os jovens, a maioria, não tem experiência. Então, acho que na minha sala, 75% das pessoas não tem emprego. Procuram emprego, mas não conseguem encontrar porque não tem experiência. Eu acho que para a juventude falta espaço para dialogar referente ao o que refere à política pública para nós. Mas eu também acho que Guarulhos tem deixado a desejar em relação aos espaços de esporte e lazer da cidade. Então, o esporte os jovens usam como uma forma de se reunir, né, para passar o tempo, para poder liberar endorfinas, né? Então, eu acho que Guarulhos tem pecado nos espaços para esporte e lazer. Gostaria que tivesse mais oportunidades de cursos técnicos, né, que às vezes tem bastante às vezes não, né, quase nunca tem. Na Praça do Getúlio Vargas, eles montam uma carreta e tal, mas não são tantas oportunidades de vagas. E também atividades culturais, que aqui no centro é bem pouco, é raro que ter esses tipos de atividades aqui. Gostaria que o Guarulhos oferecesse mais cidadania, mais educação, mais emprego, mais renda para o jovem. Qualidade de vida, porque nos bairros mais pobres está faltando muita coisa. Devido à questão das drogas, os jovens estão se envolvendo com drogas. Gostaria que tivesse um programa para tentar afastar os jovens desse caminho. Infelizmente, é um problema nacional. Gostaria que o prefeito ou alguma secretaria do município fizesse alguma coisa para colocar trabalho, alguma Secretaria da Educação, né, fizesse algum programa para tentar ir nos bairros mais pobres, principalmente no Pimentas, onde eu moro. Nós acabamos de ouvir, então, jovens guarulhenses. Pelo que a gente ouviu, né, Rômulo, a preocupação principal desses jovens é emprego. Você, né, que
convive com os jovens do Pimentas? Essa é realmente uma realidade, é um problema constante desses jovens? Da juventude e também do país, né? O índice de desemprego no nosso país é muito alto, né? Mas eu acho que a juventude, ela também tem outra perspectiva, né? Que é os estudos, né? Quando você investe nos estudos, o leque do emprego tende a abrir, entendeu? Então eu acho que não é só o emprego que atinge o país como um todo. Eles estavam falando, inclusive, acho que de dificuldade para conseguir um estágio, né? Ele estava falando, olha, eu estudo biomedicina, eu tenho dificuldade de conseguir um emprego. Quase ninguém da sala dele consegue. Isso faz parte dessa realidade. E a gente tem um dado interessante aqui, ó. Segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, em abril houve 932 admissões a mais que demissões para os jovens. Entre os adultos com mais de 30 anos, houve 694 demissões a mais que contratações. Dalmo, o que você acha que isso significa? As empresas estão preferindo o jovem? É mão de obra mais barata ou é mais escolarizado? O que está acontecendo? Olha, em primeiro lugar, como o vereador Romulo falou, o jovem tem que se qualificar, né? Mas como até os meninos deram entrevista, pede experiência. Então a gente lá na Subsecretaria da Juventude, a gente investe muito na questão do estágio. Eu acho que o estágio é a porta de abertura, é a porta de entrada para o trabalho. Então a gente tem parceria com várias empresas aqui da cidade, o próprio CIE, porque assim, com o estágio o jovem tem a oportunidade de continuar estudando, continuar se qualificando, ganhar um pouco de experiência, ganhar o seu dinheirinho. Enfim, eu acho que é o caminho ideal para o jovem, é o estágio. Então por isso que lá na Juventude nós investimos, já fizemos várias ações de estágio. Esse ano, na própria Feira Estudante, foram mais de 1.000 vagas de estágios que foram ofertadas para os jovens da cidade. Nós fizemos algumas ações na própria Casa do Jovem, no nosso Centro de Referência da Juventude. Então agora dia 23 teremos também mais uma ação na Casa do Jovem, ofertando mais de 100 vagas de estágio em amplas as áreas da cidade. Eu acho que é isso, nós temos que dar oportunidade para o jovem, mas eu acho que o estágio é a porta principal de entrada, porque ele continua se qualificando, estudando e ganhando seu dinheirinho ali e ganhando sua experiência. Lauana, você também é jovem, você está terminando a faculdade, né? Você sente essa dificuldade de repente, conseguir um estágio ou um trabalho, não só com relação a você, mas com relação aos seus colegas? Acho que a gente está num contexto geral de desaceleração do crescimento, né? Então, claro, o desemprego, ele está batendo na porta, então está muito difícil para todo mundo lidar com essa situação. E aí, infelizmente, quando a gente se encontra em momentos como esse, eu acho que aí o jovem passa por aquele momento que deveria ser uma escolha, mas no contexto de crise não se torna mais uma escolha, que é ter que entrar no mercado de trabalho logo em seguida do ensino médio, ou muitas vezes ter que abandonar o ensino médio para entrar no mercado de trabalho, né? Porque o urgente que a gente tem como primeiro ponto de necessidade é, de fato, a alimentação, suprir as necessidades básicas. Então, ele vai em busca do emprego. Isso eu acho muito ruim, porque à medida que você se lança no mercado dessa forma, especialmente se você cai com pouca qualificação em empregos precarizados, você está lançando mão ali do seu futuro, de uma boa qualificação. Eu, enquanto universitário de uma universidade pública, sei da extrema dificuldade que os meus colegas que sempre tiveram que trabalhar e estudar ao mesmo tempo tiveram. Então, eu que tive a oportunidade de desfrutar das políticas de permanência do Estado, de desfrutar de bolsas de pesquisa, que são muito importantes, estão no momento de corte, pude fazer essa escolha entre me dedicar aos estudos e menos ao emprego, né? Então, ao emprego formal, mas nem todo mundo tem essa dificuldade. Eu acho, sinceramente, uma pena, porque é um momento ímpar da nossa formação que a gente acaba focando em alguns esforços que talvez não sejam tão prioritários para o modelo de país que a gente está pensando, né? Para o modelo de desenvolvimento que a gente gostaria de ter. Tá certo, então. A gente vai continuar falando de políticas públicas para a juventude, mas no segundo bloco. Então, você que está acompanhando o programa, não saia daí. Continuando com o Câmara em Pauta, hoje nós discutimos o tema Políticas Públicas para a Juventude com os nossos 3 convidados, Dalmo de Matos, que é subsecretário da Juventude de Guarulhos,
Guarulhos, o vereador professor Rômulo Ornelas, ele que é membro da Comissão de Educação, já foi presidente da Comissão de Educação por 4 anos e também é fundador do Cursinho Comunitário Pimentas. Temos aqui ainda a Lauana Pereira, ela que é graduanda em Gestão de Políticas Públicas pela USP e ex-conselheira municipal da Juventude. Bom, a gente terminou falando sobre educação e uma das pessoas, a Mariane, uma das estudantes, falou que é preciso ter mais cursos para jovens. Quais são os cursos que a prefeitura oferece para os jovens? Né? Ela falou de cursos técnicos, mas tem também esses cursos rápidos que eles fazem. O que existe de oferta hoje em dia? Olha, a prefeitura tem um leque muito grande de cursos. A própria Secretaria do Trabalho tem alguns programas voltados para o jovem, programas de emprego, programas de bolsas. E nós lá na Subsecretaria da Juventude, nós temos algumas ações voltadas para o jovem, como o curso de inglês. A gente faz parceria, em tudo com parceria público-privada. Então nós temos cursos de inglês, a gente dá o nome de snack aula, que são cursos preparatórios para o jovem fazer entrevista em inglês. Então a gente oferece esses cursos. Inclusive nós estamos já estamos com uma turma formada lá no Pimentas, lá no SIC Pimentas, Rômulo. É uma preocupação nossa de descentralizar um pouco, porque a gente sabe da dificuldade do jovem de ter que vir lá da região periférica da cidade aqui para o centro, porque infelizmente nós só temos um centro de referência da juventude que fica aqui na região do Gopoúva, na região central da cidade. Então a gente está levando também algumas atividades para a região dos Pimentas, eu acho que isso é importante. E além do inglês, nós temos alguns cursos voltados, a gente faz palestras para o jovem se preparar para uma entrevista de estágio, para uma entrevista de emprego. Nós temos algumas atividades dentro da Casa do Jovem, atividades culturais, atividades esportivas, orientação profissional. A gente tem uma psicóloga lá que faz esses grupos de apoio aos jovens. Enfim, a juventude tem vários leques, só que a gente tem algumas questões, acho que é importante frisar, o jovem às vezes reclama de oportunidades e algumas oportunidades elas são dadas e o jovem acaba não aproveitando. Eu não sei se é por falta de informação, é muito interessante, acontece quando a gente abre algumas oportunidades lá dentro da Subsecretaria da Juventude, a gente vê alguns pais levando o filho assim, sabe, pela orelha. Eu acho que isso é importante também frisar que a importância da família participar nessa formação do jovem, nessa indicação, nessa orientação. Eu acho que falta um pouco, nesse momento, do apoio familiar para os jovens da nossa cidade. Lauana, você concorda com essa importância da família estar junto do jovem para estimular ele a estudar? Você acha que falta esse apoio familiar? Como que você sente, você como jovem? Acho que com certeza a família é fundamental para a formação, né, de crianças, de jovens. Então, óbvio que quando você tem uma família que sofre algum nível de desestruturação, então isso impacta diretamente na formação do ser humano, né, no jovem. Então, acho que sim, a família é de extrema importância para afetar positiva ou negativamente, né? Só que também concordo que a família ela deveria entender, é difícil, né? Mas que deveria entender esse momento ímpar que traz a juventude, né? Que é exatamente o momento ali de tentar priorizar esforços para que esse jovem consiga focar em algo que ele de fato queira, né? Porque quando a gente tenta também, vai fazer isso aqui porque agora é obrigatório, né? Ensino superior virou quase uma obrigatoriedade. Então, aproveitando a gente até para debater, eu acho que é isso que nós estamos passando por esse momento. O que o jovem quer? É isso que nós estamos unindo esforços lá na juventude, para o poder público, para mostrar para o jovem as coisas que ele pode querer. Porque o jovem está meio sem norte, sabe, Rômulo? O jovem, ele não chega... Antigamente era uma receitinha de bolo, né? O jovem vai estudar, vai trabalhar. Hoje em dia o jovem fica meio perdido, porque é muita coisa que pode ser feita, mas ao mesmo tempo o jovem não tem esse norte. Acho que cabe a nós, como pessoas formadoras de opinião, ao poder público, poder dar esse norte para o jovem, mostrar essas oportunidades que ele tem. A gente está passando por esse momento também de transição, né? Sim. Tecnológica, política, do mundo do emprego, do mundo do desenvolvimento mesmo, que aí de fato bagunça um pouco as nossas perspectivas. A gente está num momento de formação, né? Então, eu acho que fica um pouco confuso e aí quando tem alguém ali quase te obrigando a fazer alguma coisa, acho difícil. Mas sobre isso dos cursos, das demandas, acho que é fundamental antes a gente falar assim, mas aqui aí tem pouca demanda, mas será que a gente está ouvindo de fato quais são
as demandas desses jovens das diferentes juventudes, né? Porque a gente não pode falar isso de uma forma heterogênea. A juventude quer emprego, a juventude... A gente tem diferentes juventudes, a gente tem diferentes gêneros, sexualidades, raças, classes sociais, e aí cada um com seus territórios, com as suas tribos, que existem demandas diferentes, eu não vou conseguir atender com uma única política pública todos esses jovens, né? Então, a importância também de ouvir as demandas dos diferentes grupos. E talvez por isso essa resistência do jovem, eu não quero fazer esse curso, mas o pai quer que ele faça, por exemplo. Rômulo, você lá no cursinho, você recebe uma grande quantidade de jovens, como que você sente isso? Os cursos que são oferecidos para a juventude, eles se adequam a essas necessidades? O jovem chega sabendo o que quer ou precisa de uma ajuda, de uma orientação? Como é que chega esse jovem? Hoje ele até chega, por causa da diversidade da informação, ele chega melhor, com mais informação. Lá atrás, quando a gente criou esse movimento de cursinho aqui em Guarulhos, você tinha um jovem que não sabia que existia a universidade pública, por exemplo. Você tinha que explicar, você tinha que chegar lá e motivá-lo a entender que a universidade pública, por exemplo, é um espaço que é dele. Ele tem que ocupar. Se ele não ocupar, alguém vai ocupar. Então, nosso papel na periferia, aqui na cidade de Guarulhos, sempre foi motivar a juventude a entender o direito dele e ir para os espaços que é por direito dele. Entendeu? Agora, óbvio, eu tinha essa juventude que você tinha que motivar e a gente sempre levava a família para dar apoio. Porque nós vivemos numa cultura de pessoas que não valoriza a educação. Não valoriza a educação e aí acha que o filho tem que arrumar um emprego ali, né, fazer o ensino médio e arrumar um emprego. Não, ele não tem que só fazer isso. Ele tem que ocupar o espaço que é dele. Essa juventude tem que ocupar os espaços que é por direito dele. As universidades, as ETECs, espaços públicos. Espaços públicos, é dele. E Guarulhos cresceu muito nesse sentido. Então, temos o SESC, temos a própria ETEC. Criou bastante coisa, mas também na questão do... Viu, Dalton? Na questão das atividades que tinha aqui, né, que ali os fomentos do governo federal foi cortado. Aqui tinha um programa aqui, na cidade de Guarulhos, que era o POG. Excelente, era excelente. O governo municipal eu acompanhei os POGs aqui na cidade de Guarulhos e eu conheço muitas pessoas hoje que é proveniente do POG. E hoje com alto nível de formação. É lógico que essa política é fomentada pelo governo federal, o município abraçou e hoje você não tem mais, né? Você explica rapidamente para o nosso telespectador, para o nosso internauta, o que é o POG? O POG é um programa para a juventude. Oportunidade ao jovem. É um programa que dá oportunidade ao jovem. Você pega lá um grupo temático, né? Um grupo temático levava os jovens e trabalhava aquele tema do jovem. O jovem recebia uma bolsa. Mas eu acredito que tem ainda a Secretaria do Trabalho tem Mas é insignificante que era, né? Tinha o POG, tinha o ProJovem, né? Eu estou dizendo o POG que o POG tinha um trabalho mais forte com essa juventude. E isso que a população brasileira não tá se percebendo. As conquistas que nós tivemos atrás lá, de programas, no caso aqui da juventude, vamos citar só o caso da juventude, repara que de 2016 para cá está caindo tudo. A juventude está aí, ó, nas ruas. O que está aumentando é polícia para molecada em casa, na rua, entendeu? E isso aumenta a violência policial na rua, porque aqueles programas para a juventude hoje estão acabando. Quem é da época dos POGs, quem é da época de outros programas para a juventude, os pontos de culturas, então, estão acabando. Esse é o resultado, é essa crise que a população tem que fazer e o que nós estamos perdendo agora ao longo de 2016 para cá. Dalmo, você sente alguma diferença com relação a essa participação do governo federal, auxiliando a prefeitura a desenvolver esses programas para a juventude? Eu recentemente, semana passada, eu tive em Brasília, fui visitar a Secretaria Nacional da Juventude, fui representando a cidade de Guarulhos e conseguimos alguns avanços, conseguimos fazer um curso
de finanças pessoais, com certificação pelo Banco Central do Brasil. Fomos muito bem recebidos pelo governo federal e vamos trazer para Guarulhos em 2020 um programa que chama Estação Juventude 4.0. Nós passamos por uma revolução, aí, uma nova revolução tecnológica, industrial, e pensando nisso, o governo federal implantou esse programa e nós vamos trazer para Guarulhos, vamos implantar em 2020 na região lá do Seródio, do São João. O que consiste esse programa? É um container, a prefeitura entra com um espaço, é um container todo mobiliado pelo governo federal, com computadores, impressoras 3D, é como se fosse um mini parque tecnológico para o jovem poder ali criar soluções, como se fosse um Fab Lab lá, do MIT de Massachusetts. Então a gente vai trazer para Guarulhos, já está certo, foi um avanço que a gente conseguiu junto ao governo federal. É isso, acho que nós estamos vivendo uma mudança de conceitos, uma revolução mesmo tecnológica e industrial, e nós temos que se atentar a isso e trazer da melhor forma possível para o jovem essas novas tendências. Só mais uma pergunta para você com relação à vocação. A gente estava discutindo aqui a importância, né, do jovem ter informação suficiente para escolher a área que gosta. Isso é super importante para ele poder se desenvolver. Além da Feira do Estudante, vocês têm alguma frequência de oferta enfim, orientação vocacional para esses jovens? Para que eles saibam, inclusive, para saber onde buscar? Lá no nosso Centro de Referência da Juventude, que nós chamamos de Casa do Jovem, que fica na Rua Nadir, lá no Gopoúva, já deixo aqui o convite a todos os jovens que quiserem. Nós temos um espaço de convivência, um espaço coworking em cima, que chama Eco Lounge, com Wi-Fi para o jovem utilizar, com um lounge. Enfim, a gente recebe cerca de 500 jovens por semana lá dentro do nosso Centro de Referência da Juventude. Nós mantemos lá uma turmas de orientação profissional, nós temos nossa equipe que está lá pronta para atender o jovem, nós temos os parceiros da juventude, as empresas privadas de ensino público e privado, nós mantemos relações com a Unifesp, com a ETEC, com o SESC, enfim, nós tentamos levar ao jovem todo o leque de opções que ele tem aqui na cidade de Guarulhos. Então nós somos a voz do jovem. A Subsecretaria da Juventude, a gente diz que é uma secretaria meio, né? Ela está ali para ser a voz do jovem. Então nós estamos ali quando o jovem nos procura, a gente dá toda a atenção no mundo, podemos encaminhar ele para a cultura, para a educação, enfim, para a Secretaria de Trabalho, a gente faz esse meio campo para o jovem da cidade. Então, a gente vai fazer agora uma parada, vamos continuar discutindo políticas públicas para a juventude, mas a gente vai continuar fazendo isso no terceiro bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. Olá para você que está acompanhando o Câmara em Pauta. Estamos agora no terceiro bloco e o tema de hoje é políticas públicas para a juventude. Estamos conversando sobre esse tema com os nossos três convidados: Dalmo de Matos, que é subsecretário da Juventude de Guarulhos, professor Rômulo Ornelas, que ele é membro da Comissão de Educação, já foi presidente dessa comissão por 4 anos e também é fundador do Cursinho Comunitário Pimentas. Estamos aqui também com a Lauana Pereira, ela que é graduanda de Gestão de Políticas Públicas da USP e ex-conselheira da Juventude, foi conselheira no ano de 2015. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, porque uma das jovens, ela falou da necessidade do jovem ter voz, do jovem poder dizer o que ele quer, o que ele precisa. Então, Lauana, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho, qual que é a atuação do jovem no Conselho da Juventude? Ele realmente tem voz? Como é que funciona? Bom, eu participei do Conselho Municipal da Juventude no ano de 2015, né? Tínhamos poucos jovens no conselho. Eu lembro de eu e mais 3 diretamente jovens, né? Se a gente for pegar a classificação do Estatuto da Juventude, de 15 a 29 anos. Mas é um conselho que é para discutir política pública, né? Para trazer as perspectivas da juventude para a cidade. A gente posso dizer que a gente tinha pouco poder de mobilização e de canalização das demandas, né? Até porque muitas coisas que a gente precisava fazer envolvia recurso. E até então a gente não tinha nenhum recurso associado ao Conselho Municipal da Juventude. A gente tinha sequer um lugar fixo para
realização das nossas reuniões. Então, a gente precisava pedir uma salinha na educação, pedir uma salinha na Casa dos Conselhos na época, mas eram sempre ambientes de muito improviso, né? Ainda assim, a gente conseguiu trabalhar ao longo de um ano que eu estive presente, né? A gente estava preparando um mapeamento territorial da juventude da cidade, e a ideia era exatamente essa, de entender quais são os diferentes grupos, movimentos, ativismos da juventude na cidade e tentar, pelo menos, mapeá-las, né, para entender quais são essas demandas e assim poder oferecer esse material para a Coordenadoria de Juventude da época, para basear suas políticas públicas ali minimamente nas evidências que existem. A gente conseguiu também preparar a Conferência Municipal da Juventude de 2015, era a terceira Conferência Municipal da Juventude, né? Preparar os nossos conselheiros aí do município para a etapa estadual, para a etapa nacional, que é uma etapa de consolidação aí das pautas da juventude. Aí eu lembro de algumas coisas que apareceram como prioridade já naquela época, em 2015, né? A questão da mobilidade urbana, muito frequente, porque a gente vinha sofrendo aí aumentos crescentes da passagem, que aí limita, né, a possibilidade de deslocamento do jovem do território. Emprego também apareceu como uma questão prioritária, e os acessos à cultura e lazer, que aí a gente tinha sempre uma reclamação nesse sentido de que até existem equipamentos públicos na cidade, né? A gente tem o Céu Pimentas, por exemplo, lá no meu território, a gente tem o Teatro Adamastor lá no meu território, tem a Unifesp, tem outros céus, mas o equipamento existe, a programação do equipamento e o próprio acesso do jovem a esse lugar já é um pouco complicado. Esse foi um pouquinho do que a gente conseguiu fazer de balanço aí da época em que eu participei do Conselho. Dalmo, falando ainda do Conselho da Juventude, qual que é a situação do Conselho hoje? Já tem um Conselho formado, está trabalhando? Conta pra gente qual a situação. Eu assumi a secretaria, estou lá há 8 meses, né? O Conselho estava desmobilizado, então é uma das primeiras atitudes que eu tomei como gestor da juventude foi entender como que estava o processo do Conselho. Então, estamos na parte final de documentação. Em breve já vai sair aí no Diário Oficial do Município a gente vai pedir para as indicações de conselheiros, junto da sociedade civil, da sociedade pública, para poder formular um novo conselho para poder atuar. E assim, eu acho que é muito importante a gente ter um conselho atuante. Realmente, no momento a gente está com o conselho não está atuante, mas a gente está em processo final de documentação e, com certeza, aí no início de 2020, nós teremos um Conselho da Juventude atuante na cidade, pode ter certeza, e será aberto para todos os lados da sociedade que quiserem participar. Rômulo, no caso, você como representante do Legislativo, né, tem alguma forma de não deixar esse conselho ser desmobilizado, garantir para a população que sempre vai haver um Conselho da Juventude, agir para que isso se mantenha? Seria o papel nosso pressionar o poder público para que os conselhos funcionem, né? Mas você sabe, em épocas sombrias que nós estamos vivendo, conselho é coisa proibida. Nós tivemos um monte de conselhos aí pelo Brasil sendo desmontados. Da juventude não é diferente, né? Aqui o Conselho da Juventude aqui na cidade de Guarulhos sempre foi muito atuante, né? Eu acompanhei vários, sempre muito atuante, e eu percebo que está meio desmobilizado, né? O Conselho parece que não delibera nada, só se reúne, mas não delibera nada, e fica meio que sem uma ação na cidade, os Conselhos da Juventude aqui na cidade. Dalmo, então vai ter agora o pessoal vai ter na verdade, assim, a gente tem que... Um exemplo, como a mesma Lawane falou, até na época de 2015, como a juventude hoje não requer um orçamento, então é difícil o Conselho, quando delibera por questões de orçamento, de valores. Exato. Mas a gente vai, assim, uma ideia nossa, uma política pública do governo, por isso que a gente está fazendo com todo o cuidado possível essa parte documental, para quando for o Conselho for formado novamente, esse Conselho ele ter voz, a gente buscar recursos, fazer um fundo municipal da juventude. É um trabalho, assim, que não é um trabalho que a gente faz rapidamente. Parte documental, uma parte burocrática, mas a gente quer deixar tudo redondinho para deixar para a cidade de Guarulhos uma política de juventude que possa ficar durante anos. Então, é um trabalho que nós estamos realizando
para criar esse conselho, criar um fundo, para poder buscar recursos, para esse recurso vir para a juventude da cidade. Então, isso demanda tempo e é um pouco burocrático, mas nós estamos realizando, nós estamos trabalhando e, como eu falei, em 2020, a gente espera que esteja atuante. Lauana, você queria fazer algum comentário? Eu queria pegar o gancho do que o Rômulo falou, que assim, o que dá vitalidade ao conselho é os conselheiros e conselheiras saberem que o que eles estão fazendo vai ter algum sentido, né? Então, assim, não faz sentido para o conselheiro estar lá pensando política pública, fiscalizando as ações do governo, se quando ele leva a informação para o governo, aquilo não tem uma saída, né? Não existe uma concretização do que o conselho discutiu. Então, isso, claro, desmobiliza a sociedade civil porque ela não vê resultado naquela prática que ela está fazendo, né? Por outro lado, para fazer sentido para que o conselho exista e tenha as suas atividades ocorrendo, precisa haver também uma política de juventude na cidade para esse conselho fiscalizar, para esse conselho participar, para esse conselho debater. Então, se não existem esses elementos, fica bastante difícil da gente manter um conselho mobilizado, né? E eu acho também que a gente está falando do município, mas a gente tem uma questão nacional que reflete nas atuações do município, né? Então, você vinha aí de pelo menos 15 anos, em 2015, desde o início dos anos 2000, aí a gente tinha uma alavancagem das políticas de juventude, da questão da participação social muito forte a partir do governo federal, que aí contaminou positivamente estados e municípios. Então, você tem lá em 2005 a formulação de uma política nacional da juventude, você tem em 2003 a aprovação do Estatuto da Juventude, né? Então, assim, estava todo mundo muito feliz, muito excitado para o debate sobre políticas de juventude. A partir do momento que você tem um cerceamento das conferências, dos conselhos de política pública, como aconteceu, por exemplo, no 1º de janeiro, né, do atual governo federal, que aí de cara já baixou decreto contra conselhos de políticas públicas, obviamente você tem uma desmobilização. Ao mesmo tempo, você também tem uma emenda, né, limitando gastos sociais, que são gastos que vão ser limitados aí nos municípios justamente naquelas políticas que são consideradas pouco prioritárias, que não tem nenhum tipo de amarração orçamentária. Que políticas são essas? Juventude, é política para as mulheres, é política para os deficientes. Então, nós somos os primeiros a sofrer os cortes. Claro, tudo isso desmobiliza a atuação da sociedade civil. Isso aí, vamos falar rapidamente também, não queria perder esse tema que é importante, que vocês levantaram, todo mundo falou um pouco sobre isso, que é o tema da violência, da morte dessa juventude. Eu tenho dados aqui, entre 2008 e 2017, São Paulo teve 2.359 mortos, isso entre jovens. Guarulhos, 355. 355 são 7 vezes, né? 7 vezes menos de São Paulo, mas se a gente for pensar que São Paulo é 9 vezes maior que Guarulhos, esse número é bastante importante. E as taxas de homicídio da população geral, elas caíram de 15,3 mortes em 100 mil para 10,6. E a de jovens, elas até aumentaram de 19,1 para 19,6, ou seja, são muito mais altas quando a gente compara com a população geral. E essas taxas de homicídios entre pessoas de 15 a 19 anos, entre negros, a taxa é de 23,5 por 100 mil, e de brancos, 13,4 por 100 mil. Né? Dalmo, você comentou que essa é uma política de Estado, né? Que a prefeitura ela não tem braços na educação de ensino médio, não tem exatamente como agir diretamente, mas existe um Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, que é formado pela Secretaria de Justiça, Assembleia Legislativa e Unicef. A gente queria saber quais são as ferramentas que o município tem para combater esse tipo de violência e também para tentar modificar essa situação. Olha, vou falar pela juventude, nós temos um programa na juventude que chama CJ na Escola, que é a Casa do Jovem Vai à Escola. Nós atuamos nas escolas estaduais, então tem essa conversa com as direções das escolas estaduais da cidade, direção norte e sul, com as diretoras das escolas. Então, quando a gente vai na escola, a gente leva todas as ações que temos dentro da Casa do Jovem na escola. Vou dar um exemplo, a gente foi recentemente na escola Tamiotaki, a gente levou palestras sobre
estágio, empregabilidade, levamos atividades culturais, atividades circenses, a gente leva nossa campanha Amigo Estou Aqui contra a depressão e suicídio, leva um pouco de cidadania, enfim, a gente vai, conversa com o jovem da escola e a gente percebe muito que esses ambientes estudantis não são ambientes acolhedores, principalmente das escolas estaduais, Romulo. E é uma luta que a gente faz, a gente tenta fazer parceria com a escola para criar esse ambiente um pouco mais acolhedor para o jovem. Quando o jovem ele se sente acolhido, eu acho que isso pode diminuir nas taxas de mortalidade. Quando o jovem se sente mais acolhido, com mais oportunidade, se sente um pouco mais protegido, ele vai diminuir de fazer coisa errada, de sair para a rua em horários errados. Eu acho que acaba diminuindo um pouco a taxa de mortalidade. Então esse é um trabalho que a gente vem fazendo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que vai tijolinho por tijolinho, mas a gente está atuando. A gente sei que a gente está com pouco tempo, mas essas escolas estaduais, eu até falei num evento no Sesc com a Emicida, a gente estava num debate sobre isso, dos ambientes acolhedores, Romulo. As escolas, hoje elas parecem meio com uma prisão. A gente se sente pouco acolhido. Quando a gente vai, não são todas, eu acho que isso cabe muito da gestão da escola, mas eu entrei em algumas escolas que parece que eu estou entrando num CDP, que bate o cadeado, bate a corrente, bate a grade. Até você chegar onde está o aluno, você passou por 3 grades, parece que você está entrando. Então parece que tá preparando o jovem para aquilo. E tem escolas que já não, que você vai num ambiente acolhedor, tudo colorido, tudo bonito. Eu acho que o jovem já se sente mais acolhido e mais cidadão. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode brigar, o poder público pode lutar. Rômulo, na tua opinião, quais políticas públicas municipais podem ajudar a combater esse problema da violência? Então, isso é uma questão bem ampla, né? Isso aí passa por vários fatores, além de estruturação da família, fatores importantes que tem que ser levado ao debate é a questão da descriminalização da droga. Geralmente a violência relativa à droga atinge mais a população pobre. Então, é um dos fatores. Quando ele ficar com essa imbecilidade de achar que você criminalizar a droga vai resolver o problema, não vai. Você está criando mais problemas. Então, obviamente, o Estado tem seu papel fundamental de gerar políticas públicas, gerar fomentos culturais, gerar manifestações, ou o Estado criar condições que essa juventude se manifesta nas suas condições culturais. É ao contrário que nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo um retrocesso. Hoje nós não temos nem mais Ministério da Cultura, várias ações para a juventude, que era claro que estava avançando ao longo dos anos, hoje está retraindo e, óbvio, e empregando o medo. O medo é a melhor forma, né, de você querer dominar o outro. Você impõe o medo, de ameaças, né, e aí você acha que medo não é política pública. Lauana, eu queria que você falou que era o tema mais importante para você, talvez o prioritário. Eu queria que você também colocasse o seu posicionamento, como que no âmbito municipal a gente pode melhorar a situação da violência contra o jovem. Bom, embora a questão da segurança pública ela seja prioritariamente obrigação do governo do estado, né? Se a gente pega aí as questões federativas, obviamente a gente vive num país que é federalista. E aí os municípios, estados e a União, elas devem cooperar para promover algumas políticas. Então, no caso da juventude, por exemplo, uma das coisas que o Estatuto da Juventude aprovou foi um Sistema Nacional da Juventude, que é justamente para fazer com que os 3 entes cooperem. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar, se a gente não consegue incidir diretamente sobre o sistema penal, sobre o ensino médio, que também é atribuição do governo estadual, a gente precisa talvez tentar mobilizar o governo estadual, né, de conversar, de promover o diálogo, de engajar os jovens também nos seus territórios em prol dessas políticas públicas. Então, como é que a gente traz o jovem para tomar a decisão para as nossas políticas? Sei que o contexto orçamentário do município, obviamente, aí é bastante restrito, mas eu acho que pelo menos a promoção do diálogo, a criação dos fóruns
entes federativos, né, o próprio comitê que você citou, todas essas são instâncias em que esses 3 entes podem trabalhar juntos para tentar concretizar a política pública. Então, eu acho que isso é fundamental. Bom, a gente debateu bastante. É claro que esse assunto, a gente não conseguiu responder todos os questionamentos dos jovens que a gente ouviu, mas eu acho que conseguimos atingir vários assuntos, trazer vários assuntos à tona. Eu vou dar 1 minutinho no máximo para cada um fazer suas considerações finais. Obrigado, TV Câmara, pela oportunidade. Parabéns, Rômulo, pelo trabalho legislativo, pelo trabalho lá com o cursinho, pioneiro na cidade. Parabéns também, Lawane, pelo ativismo, pela luta, pelos jovens. E é um prazer estar aqui. Quero deixar o convite a todos os jovens da cidade de Guarulhos para nos procurar lá na Casa do Jovem, na Rua Nadir, no Gopoúva. Vai lá que a gente vai te dar uma orientação. Temos várias atividades. Será um prazer receber você e a gente vai te acolher e vai te dar um encaminhamento bem legal. Mais uma vez, obrigado à TV Câmara, obrigado ao presidente Jesus, ao pessoal da equipe da TV Câmara. Mandar um abraço a todos os jovens da cidade de Guarulhos e estamos aí à disposição. Valeu. Rômulo. Agradecer o convite de estar aqui mais uma vez. Agradecer e parabenizar o Dalton, porque ele está fazendo milagre. Fazer política para a juventude sem orçamento é querer fazer milagre, né? Então é isso. Obrigado a todos aí. E é isso aí. Eu sempre estou naquela linha da educação. Acho que a melhor maneira de se libertar, um povo só se liberta quando se educa. Um povo que não se educa, um povo que não estuda, ela tende a ser escravo de um sistema. Então é isso. Lauana. Bom, agradeço o convite, agradeço os demais convidados pelo debate. Queria dizer que nesses momentos de desmobilização geral, de pouco engajamento com o cenário econômico, com o cenário participativo, é muito importante que a gente não deixe se contaminar. Sei que é difícil, mas é muito importante que nós jovens não nos deixemos nos contaminar por esse clima, né? Então, acho que queria fazer um convite para todos os jovens a se engajarem nas suas comunidades, nos seus territórios, com seus grupos e promover algum tipo de ação política, né? Quando falo política, eu não estou falando só da política institucional, mas das nossas ações cotidianas. Então, formando os seus grupos comunitários, debatendo o espaço público, a gente vai precisar dessa formação dos jovens, desse gás da juventude para conseguir pensar o futuro. Tá certo? Então, eu agradeço a participação de vocês, a oportunidade de nós fazermos esse debate e me despeço de você que está acompanhando Câmara em Pauta. Até a próxima.